Olá, tudo bem? Olá pessoal, tudo tranquilo? A gente está aqui hoje com o Eduardo Corazza. Ele é nutricionista, frugívoro e a gente acabou aqui de fazer a minha primeira consulta nutricional depois de 9 meses crudívora e eu estou muito feliz e queria contar um pouquinho para vocês um pouco sobre esse estilo de vida. Edu, fala pra gente o que é uma pessoa crudívora ou frugívora? Bom, crudivorismo é a prática de se alimentar de alimentos crus, né? E frugivorismo é a definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que vivem primariamente de frutos e vegetais. Você lembra? A gente define carnívoros, ou seja, o voro sugere, né, o sufixo voro sugere o que o animal come, aí a alimentação dele. Carnívoros, herbívoros, granívoros, insetívoros, nectarívoros. Aí nós temos também a definição dos frugívoros, que são animais que comem primariamente frutos e vegetais. Como nutricionista e como uma pessoa que pesquisa alimentação, crudivorismo, frugivorismo há cerca de 10 anos, né? 11, vai fazer 11 agora. 11 anos que você vive basicamente de frutas. 11 anos. Majoritariamente de frutas e vegetais. Sim, a dieta, a fruta predomina, mas a quantidade de vegetais é muito grande também. Aí tem sempre alguns outros alimentos veganos de origem crua que são consumíveis com gosto em sua forma não adulterada, ou seja, umas oleaginosas, umas castanhas, umas sementes, semente de abóbora, por exemplo, é deliciosa, um cogumelo, uma ervilha, entende? Mas a fruta predomina e vegetal vem logo em seguida. Quais são os principais benefícios de uma alimentação frugívora ou crudívora, na sua opinião? Os benefícios são todos, na verdade, porque o que as pessoas não entendem é que o corpo humano é que nem um carro. Você pode botar um combustível poluído, um combustível de segunda categoria, que o carro ele ainda roda. Ele vai funcionar menos, vai dar problema mais cedo, se você cuidar mal dele, botar um combustível ruim, bater ele aqui e ali, sabe? Não fazer uma verificação de óleo e fazer trocas no mecânico de vez em quando, mas ele ainda vai funcionar. Então o que acontece? A gente quer não uma saúde de segunda categoria, uma capacidade intelectual de segunda categoria, uma capacidade física de segunda categoria, um físico de segunda categoria, a gente quer o melhor, em todos os sentidos para nós. Então, quando a gente quer o melhor, a gente só pode fornecer o melhor para esperar o melhor. Então, é literalmente isso. Frutos e vegetais crus têm a maior quantidade de nutrientes possíveis, são adaptados à nossa fisiologia e têm a menor quantidade de toxinas possíveis. Você não tem a formação da reação de Maillard. São inúmeras substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas. Então, por exemplo, só para você ter... A gente encontra na comida quente, né? Isso, que são a reação de Maillard são as toxinas formadas durante o processo de pirólise, o cozimento. Então, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, são correlacionados em pessoas acima de 40 anos de idade em atrofia cerebral de até 6% ao ano em altos níveis no sangue, altos níveis sérios. Então, se você consome muita coisa frita, etc., e não vive de forma saudável, não tem uma boa digestão de antioxidantes, você tem altos níveis de AIDS, subprodutos da glicação avançada, Advanced Glycation End Products, e você vai ter atrofia cerebral de até 6% ao ano se você tiver acima de 40 anos de idade. Os AIDS são correlacionados a todo tipo de doença crônico-degenerativa, são correlacionados a doenças neurocognitivas. Então a gente sabe Dá um exemplo assim para as pessoas entenderem que tipo de doenças que comer comida cozida e frita, industrializada, podem provocar na nossa saúde. Os AIDS, por exemplo, que é uma dessas toxinas formadas pelo cozimento, uma delas é encontrada em todo tipo de tecido cancerígeno. Entende? Então é correlacionada a diabetes, é correlacionada a doenças cardiovasculares e é correlacionada a câncer. Só para dar um exemplo. Aí você tem, por exemplo, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e aminas heterocíclicas, que são duas toxinas, dois dos mais potentes cancerígenos conhecidos por seres humanos, são formados durante o processo de cozimento em proteína animal. Principalmente quando vai churrasco e cozimentos mais pesados, digamos assim, né? Mas ainda assim você forma elas e a gente sabe, então, a torta direita da literatura que elas são cancerígenas. Sim.
Edu, e que loucura, se as frutas e os vegetais são os alimentos para os quais a gente está fisiologicamente adaptados, evolutivamente falando, são os alimentos que a gente deveria consumir, ideais para nós, por que a humanidade passou a consumir comida cozida e passou a consumir carne? Bom, então, tudo indica, como a gente não tinha ciência, não tinha história, isso é muito... O que a gente tem noção de história, às vezes a gente comenta, é de 10 mil anos para cá. A pré-história foram 8 milhões de anos de existência humana. Então é muito mais longo do que a gente imagina. Então o que tudo indica que foi na verdade a última era glacial, chamada glaciação Urna. Ocorreu em torno de 100 mil anos atrás. Com a glaciação causou o congelamento do globo, a falta de frutos e vegetais. Seres humanos são criaturas incrivelmente inteligentes e capazes anatomicamente. A gente deve dar um jeito de sobreviver. O jeito de sobreviver foi queimando a comida de outras espécies. A gente não consegue comer grãos em sua forma crua, não adulterada. Quem consegue colher arroz e comer arroz. Você não consegue nem colher, os minúsculos grãos de arroz não são adaptados aos seus polegares opostos, mas são adaptados aos bicos dos pássaros que conseguem coletar aqueles minúsculos grãos. Imagina coletando um grão de quinoa, é fácil. Não é um alimento adaptado à nossa espécie. Aí o pássaro ele faz o quê? Ele germina no papo o grão durante 8 horas. Seres humanos, como não conseguem coletar os grãos e não conseguem germinar os grãos, e pior de tudo, não conseguem sentir gosto nos grãos, e eles ainda são deficientes em vitamina C, e tem vários outros fatores nutricionais, fatores antinutricionais, fatores nutricionais que não são adequados a nós, óbvio que não são comida do ser humano. Mas, ainda assim, dá para se sobreviver comendo alimentos não adaptados à nossa espécie. E a gente começou a queimar batata, arroz, feijão, vaca e começou a sobreviver. Numa época onde não faltou alimento, foi a única forma de sobreviver. É o que nós acreditamos, é o que a história e os dados antropológicos indicam. Mas ainda assim, ninguém tem certeza ao certo porque seres humanos começaram a cozinhar há relativamente muito pouco tempo o seu alimento. Mas ainda assim não tinha internet, né? Então, por mais que uma tribo tenha começado a cozinhar, não era uma coisa que pegasse tão fácil. Porque quando tem banana caindo direto da árvore, você não vai pensar em queimar 100 bananas e misturar com arroz, feijão, batata. Você vai simplesmente comer, né? Então, infelizmente, os seres humanos começaram a cozinhar sem noção dos prejuízos à fisiologia, à bioquímica, à parte física, à parte mental, comportamental que isso ia levar de adulterar, né? Bom, só finalizando, os benefícios de frutos e vegetais são correlacionados a maior longevidade, maior saúde, melhor manutenção do peso, prevenção de todo tipo de doença crônico-degenerativa e até mesmo reversão. Por exemplo, o Ornish mostrou que uma dieta vegana cozida e polipídica integral, similar ao que a gente faz com frutos e vegetais, só que usando arroz, feijão e batata também. Reversão de envelhecimento. Ele mostrou que ele conseguia suprarregular a ação da telomerase, ou seja, uma enzima que é correlacionada à recuperação dos telômeros, que são as capas dos cromossomos que vão sendo perdidos à medida que a gente envelhece, e quanto menores os telômeros, também aumento das doenças crônico-degenerativas. Então, ele mostrou até mesmo reversão da progressão do câncer em seres humanos, reversão da progressão de doenças cardiovasculares, isso desde a década de 90 publicado. Então você tem proteção de doenças crônico-degenerativas, se sente mais jovem, aparenta mais jovem, reduzir a taxa de envelhecimento, como a gente sabe, por várias questões nutricionais, como antioxidantes, redução de estresse oxidativo, entre outros fatores, e manter um peso. Você come quantidades imensas de comidas doces e mantém seu peso fácil. Edu, quais os principais riscos que as pessoas que consomem carne, leite, queijo, ovos, enfim, derivados de animais estão expostas? Primeiro de tudo, começa com obesidade. Uma pessoa comendo uma dieta onívora, mesmo comendo menos calorias que um vegano, ela tem maior IMC e percentual de gordura. A gente sabe que a obesidade não é só uma questão estética, na verdade hoje em dia é uma questão extremamente de saúde, porque quanto mais tecido adiposo, mais alterações bioquímicas e hormonais maléficas você tem. Ele aumenta a inflamação, vai aumentar estrogênio no seu organismo, vai reduzir a testosterona e vai causar alterações em outros hormônios também que vão prejudicar. Por exemplo, excesso de estrogênio na mulher é correlacionado a
câncer de mama e os outros cânceres sexuais. Vai aumentar, é correlacionado à insulinemia, à hiperglicemia, vai ter síndrome metabólica, vai aumentar a incidência de diabetes. E é tudo multifatorial e andando lado a lado. Então, uma doença crônica geralmente anda lado a lado com a outra. Você vê que você vai ter alterações em enzimas hepáticas, você vai ter alteração no lipidograma, hematograma. E aquele hormônio que é o hormônio do crescimento, né? A IGF-1, né? Sim, GH, IGF-1. Você vai ter alteração em IGF-1, que é o hormônio quente hoje em dia no tópico sobre câncer, por exemplo, onívoros sempre mantém níveis mais altos de IGF-1, comparado a veganos. E veganos ainda tem não só um benefício de manter um IGF-1 bem menor, como simplesmente adotar uma dieta vegana em poucas semanas, você reduz consideravelmente a quantidade de IGF-1 sérico, né? Você reduz a quantidade de IGF-1 no sangue e aumenta o que a gente chama de IGF-BP, ou seja, uma proteína ligadora de IGF, de hormônio de crescimento. Então o organismo ele não quer manter, ele quer só produzir o que é necessário. Ele quer sempre manter a homeostase, ele não quer produzir mais hormônio que o necessário, ele não quer produzir menos do que o necessário. Ele não quer manter uma quantidade maior de cálcio do que o necessário, nem menor. E por aí vai, ele está sempre tentando se regular. Então, ele produz essa proteína ligadora para literalmente tirar o excesso de IGF-1 da corrente sanguínea. Então, numa dieta vegana, a gente tem maior secreção dessas proteínas ligadoras. Uma maior relação de um para o outro. É muita informação técnica e eu fico curiosa para saber, enfim, o Edu palestra pelo Brasil inteiro, ele tem um canal no YouTube, é autor de vários livros, 7, né? Estou publicando o 7º em pouco tempo. Eu li 5 livros, eu não li o Vegan Fitness ainda, mas eu vou deixar aqui recomendado para vocês com os links. E os livros dele foram muito importantes, me ajudaram aí nesse processo de transição de uma alimentação vegana cozida para uma alimentação vegana crua e acho que 90% frugívora. Edu, o que você acha que é o principal motivador para as pessoas que assim não têm acesso a tanta informação técnica ou então é mais caro, mais barato, as pessoas ficam com essa dúvida, assim, você que tem aí quase 11 anos, né, de experiência com essa alimentação, o que você acha que pode mais motivar as pessoas, além da questão da saúde, que a gente já entendeu que uma alimentação frugívora é muito mais saudável, vai te trazer longevidade, qualidade de vida, é mais fácil ou dá muito trabalho ter uma alimentação crua e frugívora? Dá um exemplo pra gente. O que motiva muito, que eu acho que é o principal motivador a todo mundo, é educação. Quando você tem educação sobre um assunto, você sabe o porquê não fazer. Sabe, se você tem educação de que matar é errado, se você desde pequeno, seus pais falaram, faz carinho nas outras pessoas, propaga amor, age de forma correta, age de forma justa, sabe, por causa disso, sabe, você vai ter uma educação e perceber que isso só vai ser benéfico a você e é o correto a se fazer. O primeiro de tudo começa com a educação. Quando você souber que você vai viver mais, ter um melhor funcionamento cardiovascular, prevenção de doenças crônicas, você vai gastar menos, você gasta muito menos. Eu acho que eu gasto imensuravelmente menos. Você não tem doença, sabe? Você faz tudo de uma forma muito mais fácil, a mente fica mais clara, né? Então não é mais caro, é muito mais prático, porque é só comprar grandes quantidades de frutas e espalhar nas prateleiras, você não precisa queimar o alimento, não precisa industrializar ele. E quando você tem noção do que rola ao redor, você não está ajudando só a sua saúde. Você está ajudando a saúde dos seus entes queridos. Você está ajudando os seus relacionamentos interpessoais, porque vai tudo ficar mais calmo, tudo ficar mais bonito, né? A vida ganha uma outra vida, né? Você vai estar ajudando o meio ambiente, porque a gente sabe que o processo de industrialização está produzindo o processo de industrialização e agropecuária está literalmente destruindo o meio ambiente, destruindo os solos, destruindo a biodiversidade animal e vegetal, sendo o principal fator de desmatamento da Amazônia, extinção de espécies, e está jogando toxinas ambientais no meio ambiente em todo lugar, fazendo até mesmo ursos polares e baleias no Ártico que nunca chegaram perto de uma indústria nascerem hermafroditas, por causa dos xenobióticos serem disruptores endócrinos, causarem alterações hormonais e levarem a alteração na formação do sistema reprodutor. Então isso está ocorrendo à torta e direita não só nos animais, como, sabe, populações inteiras de animais se tornando inférteis e incapazes de reproduzir,
como os jacarés do Lago Apópicas, nascendo com micropênis e morre a população inteira. Nossa. Como a gente está vendo em seres humanos, né? Um homem da década de 80 tem 3 vezes menos espermatozoides por ml de esperma do que um homem da década de 50. Então a gente está vendo literalmente os problemas reprodutores que isso está sendo causado em geral. Então você está auxiliando sua saúde, auxiliando seus entes queridos, auxiliando o meio ambiente, auxiliando tudo que vive e ainda por cima acabando com... Eu acho que não tem como deixar de fora as outras causas que tudo anda lado a lado, mas acabando com auxiliando a causa mais importante, que são 60 bilhões de animais, seres sencientes, sendo mortos só terrestres ao ano. Então, assim, só de você saber que você não está auxiliando para estuprarem, escravizarem e assassinarem 60 bilhões de animais mortos, 60 bilhões de animais sendo criados e assassinados ao ano, é surreal parar com esse holocausto que ocorre à torto e direita há 10 mil anos, aí, desde que seres humanos começaram a cozinhar cada vez mais frequentes. E que se potencializou com o processo de industrialização, né, que criou essa suposta necessidade de consumo nas pessoas. Então as pessoas acham que precisam da carne, acham que precisam do leite, dos ovos, né, para se nutrir, e na verdade elas estão causando um mal para a saúde delas. E não é necessário, né? Você pode perfeitamente bem. O Edu é um exemplo. Eu estou aqui também há 9 meses e pretendo ficar o resto da minha vida comendo cru. Ter uma saúde maximizada, então ter uma saúde perfeita, atingir o seu potencial máximo, comendo só os alimentos para os quais nós fomos feitos, né? Isso mesmo. Há 11 anos eu não tenho uma dor de garganta, não fico doente, não tenho problema de saúde, reverti meus sintomas de diabetes, reverti 2 cirurgias que eu estava para fazer, vivencio... como saúde plena, né? Saúde plena. A minha capacidade mental e física é 1000 vezes melhor com comida do que com comida cozida, e meu bem-estar, assim, parece que é uma conexão com o mundo, uma felicidade que você não tem como explicar. Está em equilíbrio, né? Você está em equilíbrio. E Edu, como que era a sua vida antes de ser frugívoro? Bom, eu era muito junk, em todos os sentidos. Eu comia muito fast food, comia muito junk food e vivia de uma forma muito inadequada. Até os 14 anos eu quase não tinha nem feito esporte direito. Aí dos 14 aos 17 eu vivi de uma forma um pouquinho mais saudável. Aí dos 17 aos 22 era... ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Aí eu comecei a ficar com muitos problemas e busquei a solução. Cansei de procurar nos meios usuais que não faziam muito sentido, né? Você toma um remédio, volta a ficar doente de novo, volta a ficar doente de novo, continua com o mesmo baixo rendimento, aí você fala, não, tem que ter alguma coisa a mais. Aí você pensa, pô, nenhuma espécie no mundo queima a sua comida, 700 mil por aí, 80% delas são crudívoras veganas. Para que eu vou queimar minha comida? Se o Criador, a natureza, quem quer que seja, já fez dela pronta, ela já foi cozida pelo sol. Ela passou ali 7 meses, às vezes 1 ano na planta, cozinhando. Quais as principais evidências, Edu, porque tem muita gente que acha que os seres humanos foram feitos para comer carne, né? Que a gente deveria comer carne, porque a gente tem caninos. Mas nem se compara, né? O tamanho dos nossos caninos ao dos animais que são de fato carnívoros, né? E predadores. Quais algumas outras evidências que você possa comentar evolutivas que são indicativos de que as frutas são os nossos alimentos e não a carne, por exemplo? Bom, a gente tem milhares de evidências em todo tipo de ciência possível. A gente tem a antropologia mostrando que parâmetros dentários de seres humanos até há muito pouco tempo eram de animais comedores de frutos. A gente tem a paleoantropologia mostrando que antes do período neolítico não se encontra doenças em fósseis, o tamanho da raça humana era diferente, entre vários outros fatores, mostrando uma diminuição da quantidade de nutrientes mesmo, mostrando uma má nutrição. A gente tem anatomia, fisiologia e bioquímica mostrando que só primatas antropóides possuem polegares opostos e são bípedes. Você já viu um cavalo, uma vaca, um animal carnívoro andando em 2 patas? Não. Se você é um bípede, possui polegares opostos, visão estereoscópica, capacidade de sentir o gosto doce, soa pelos poros ao invés de pela língua, possui só apenas 2 glândulas mamárias, né, ao invés de glândulas mammarotóraco-abdominais como carnívoros, né, que carnívoros têm glândulas
pelo corpo inteiro porque eles dão luz aninhadas. Nós só damos luz a um bebê em média por vez, então só precisa de 2 glândulas. A estrutura mandibular, por exemplo, a fórmula dentária, como é chamada, né? A quantidade de incisivos, molares, pré-molares, unhas ao invés de garras ou patas. Isso tudo porque os animais que são carnívoros, eles correm, né, para pegar a sua presa, eles caçam, então eles têm que ter velocidade. Eles alcançam 120 km. O Usain Bolt é a pessoa mais rápida do mundo, não alcança nem 40 direito. E fora que eles digerem também um animal inteiro, né? Eles não cortam um pedacinho, eles não cortam um bife. Eles comem o animal todo, inclusive os ossos, os pelos, eles têm essas enzimas, né, para digerir tudo isso. Não só isso, como a genética. A genética codifica proteínas que vão para a ponta da língua e permitem o animal sentir o gosto do que ele foi feito para comer. Você vê um porco comendo batata crua, sem sal, sem processar, e ele gosta. Ele come ali. Um leão comendo uma girafa, ele se lama inteiro, se lambuza, né, com aquele alimento, porque é o alimento dele. A gente tem que sentir prazer comendo, né? E um chimpanzé ou você comendo uma manga, entende? Tira o sal, o açúcar, fogo, panela, garfo, faca, prato, talher da sua vida. E me diz, sinceramente, se você gosta de comer alguma outra coisa crua que não seja fruta, vegetal e castanha. Você acha que ser crudívoro ou ser frugívoro, todo mundo pode, assim, todo mundo consegue? Essa informação está acessível? Quem quiser fazer essa mudança, por onde deve começar? Educação, entende? Foi isso que eu fiz há 11 anos atrás e foi isso que eu pensei em fazer pelas pessoas. Como eu já fui professor de inglês, né, e sou professor hoje em dia de crudivorismo já há muito tempo, eu vejo que tudo vem através da educação. Então o que eu fiz há 11 anos atrás quando eu queria mudar? Eu passei mais tempo com o meu mentor, não podia passar tempo com ele pessoalmente, então passei indiretamente, ou seja, assisti todo o vídeo dele, ouvi todo o áudio, li todo o artigo que ele escreveu, todo o material que ele disponibilizava pela internet ou disponibilizava em livros e que eu podia comprar era acessível ao meu bolso, eu adquiri, eu investi. Investi meu tempo inteiro lendo os mentores dele e as pessoas que ele recomendava eu ler. E passei tempo com ele, eu ouvia diariamente áudios, e ainda ouço, ainda tem no celular áudios dos médicos veganos, dos principais higienistas e médicos crudívoros, né, que são foi o Dr. Douglas Graham e o Dr. Herbert Shelton. Então eu passei mais tempo com eles, o Shelton tem 40 livros escritos, eu comprei quase todos os livros dele e fui lendo, passei anos lendo e depois eu vi que, sabe, aí comecei a ler a literatura, etc. Eu sei que seu trabalho às vezes não é na área de nutrição, então você não tem tempo para isso. Então você faz o quê? Eu peguei, compilei tudo que eu achava importante, botei em livros e fui criando formas também de ajudar as pessoas de forma gratuita. Criei e-books, criei um site, criei canal do YouTube, criei vários artigos gratuitos no site. E se você não quiser me ler, tem muita informação frugívora, tem pouco no Brasil, acho que eu sou a principal, mas tem muita coisa em inglês também do Graham, que é o foodandsport.com. Tem a Cristina do Fully Rock, já não é tão didático científico, é mais receitas, mas ainda assim estilo de vida, né? É mais motivacional, mas ainda assim tem bastante coisa. É correr atrás de informação, é se dedicar. Quando você quer aprender engenharia, você quer passar na faculdade, você corre atrás. Quando você quer aprender a dançar tango, você corre atrás, você vai atrás de um professor ou de material didático científico. Quando você quer aprender crudivorismo, você acha que é só, eu vou começar a comer fruta e tá bom. Aí não dá certo e reclama, fala, eu tentei, mas é muito difícil. Você não tentou, você não se dedicou. Quantas horas de livros você leu? Quantas pessoas você interagiu? Quantas receitas você testou? Quanto você botou intuito na coisa? Edu, por que os médicos, a medicina tradicional e os nutricionistas não falam sobre alimentação crua, apesar de, né, as recomendações todas, né, de planejamento alimentar, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto as diretrizes brasileiras que a gente tem sobre esse assunto, apesar de todas recomendarem um aumento da ingestão de frutas e vegetais para melhorar a saúde da população, por que os médicos e os nutricionistas ainda não passam essa informação? Porque eles não sabem da importância. Eles nunca vivenciaram os benefícios de uma dieta crua, eles nunca foram expostos ao conhecimento dos benefícios de uma dieta crua, a toxicidade do cozimento. A gente não aprende isso na faculdade, infelizmente.
Você fez faculdade de nutrição, como que era isso? Sim. Ser crudívoro, ele até tem um vídeo também, vou deixar aqui recomendado, mas como que é, né, assim, resumidamente, ser uma pessoa frugívora na faculdade de nutrição ali confrontando o tempo todo essa informação, né? Então, tudo que você está aprendendo ali, você está de fato experienciando, né, vivendo na prática que não é aquilo. Mas isso também te acredita, né? Te possibilita ter uma autoridade para falar isso, sobre esse assunto, né? Eu era um ETzinho, né? Mas assim, é necessário nós entrarmos no meio acadêmico para a gente mostrar às pessoas que, sabe, existe outro caminho, existe um caminho mais sensato do que comer de forma, queimar nossos alimentos, industrializar nossos alimentos, depois desenvolver doenças crônico-degenerativas e buscar tratamentos invasivos e medicamentosos alopáticos, que são sintéticos, que sempre têm efeitos colaterais e entram numa bola de neve, sabe? Você toma um remédio para curar uma coisa, que ele gera um outro sintoma, que aí você vai tomar outro. Entende? Então, ensinar, por exemplo, e buscar mudar o meio acadêmico, ou seja, pegar os dados científicos que a gente tem na literatura e tornar disponível a todos. Porque, infelizmente, a indústria tem uma grande força no lobby em relação ao que é ensinado, o que é divulgado. A política. A gente sabe que comida industrializada faz mal. A gente Mas sabe vende que... muito, né? Tem gente lucrando muito com isso. Então, por isso que você não vai encontrar essa informação aí. Gente, bolacha recheada faz mal. A OMS já divulgou, vai fazer o quê? Quase um ano que carnes processadas são cancerígenas tipo 1 e carne vermelha é cancerígena tipo 2. Quem parou de comprar? Quem parou de vender? Já botaram atrás do peito de peru ali cancerígeno tipo 1, OMS? Tinha que ter, né? Assim como tem no cigarro, talvez num futuro próximo, se a gente conseguir de fato conscientizar mais pessoas sobre os malefícios do consumo dos alimentos de origem animal, tinha que ter todo produto de origem animal essa advertência, né? Seria lindo, porque aí pelo menos as pessoas, se elas quisessem continuar consumindo os produtos, pelo menos elas teriam consciência de que elas estão não ingerindo aquilo para a saúde delas, mas que elas estão provocando um prejuízo, né, para a saúde. É brabo, mas infelizmente ninguém parece perceber que queimar os alimentos não é uma coisa natural e não é necessário. Não é necessário queimar nossos alimentos. Os primatas antropóides compartilham 99,3% do nosso material genético. São seres humanos há 6 milhões de anos atrás, literalmente. Nenhum deles nunca comeu arroz, feijão, batata, vaca queimada. São perfeitamente bem nutridos, basicamente de frutos e vegetais. A gente tem frugívoros de 40 anos, sabe, como o Aris Latan e o Dr. Douglas Graham, extremamente saudáveis, em forma. As pessoas mais saudáveis que eu já conheci, mais lúcidas para a idade deles, o Aris, por exemplo, tem 72. E trabalha... 40 quantos anos? Menos, bem menos. É ridículo, assim, a comparação, você não tem como comparar com uma... O Graham fazia maratona para cima de uma montanha com 60 anos de idade, fazia 37 barras. Coisa que nem eu, que eu acho que eu sou bem em forma, eu consigo fazer mais de 20. Um senhor de 60 anos fazendo 5 horas de maratona para cima de uma montanha, fazendo 37 barras, eu nunca vi. Sendo do meio normal, usual. Bom, gente, é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Edu? Quer falar sobre o seu trabalho, onde que as pessoas podem te achar, nas redes sociais, convidar para dar palestra? Bom, o crudivorismo e essa informação foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mudou tudo e me fez querer cada vez, por eu estar vivenciando uma saúde que eu nunca imaginei, benefícios que eu nunca imaginei, eu visei compartilhar e viso compartilhar, e essa é a minha meta de vida, levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis. Então, eu criei todo um trabalho, fui para a faculdade de nutrição, fui desenvolver livros didáticos científicos, eu passo o dia inteiro estudando os assuntos. Então, o que eu posso te recomendar é, você quer aprender sobre saúde e nutrição de uma forma mais simples, prática e lógica, sensata, é estudar o higienismo, que é a ciência da saúde, e é isso que eu ensino e advogo também. Eu sou um higienista. Além de ser, digamos que eu sou um nutricionista naturalista ao extremo. Tem os livros, né, Edu? 6 livros já publicados, dá para ler as 20 primeiras páginas deles no site do saudefrugal.com.br. Lá você consegue ler as 20 primeiras páginas e ver trechos, fotos, etc. 3 são de receitas, 3 são didáticos científicos. Receitas deliciosas, eu aprendi algumas. Aí você tem um curso online chamado Vegan Fitness 2,
que é um curso mais de transição, que eu ensino receitas cozidas no vapor para as pessoas. Eu abri um pouco de exceção nesses últimos meses e acabei desenvolvendo isso, depois de mais de 10 anos e meio sem comer comida cozida. Tem os cursos, retiros e palestras ao longo do ano, tem agenda lá no site, mas principalmente os retiros em Saquarema, lá no Espaço Saúde Frugal, janeiro e julho. Eu presto atendimento nutricional agora. Tem também o internato, onde eu vou até a pessoa e passo 1 ou até 5 dias com ela, convivendo, ensinando diariamente tudo que eu posso, escolher alimentos, a fazer tudo no máximo e nos mínimos detalhes possíveis. O canal do YouTube e o Instagram, que são educação diária, ver o meu dia a dia, ver as pessoas que eu estou entrevistando, os assuntos que eu quero trazer à tona e várias coisas do gênero para você ser motivado a se manter no caminho e aprender cada vez mais. Então, Edu, muito obrigada pela sua participação. O que eu queria dizer para vocês acho que na minha opinião, antes de você fazer, pela minha experiência, né, qualquer mudança na sua vida é muito bom, muito importante, já que hoje a gente tem acesso à informação, que a gente tem a internet, então usar isso a seu favor, realmente buscar, pesquisar, ver que faz sentido. Procura um atendimento nutricional, fala com o Edu, ele é o único nutricionista, né, do Brasil especializado em alimentação frugívora e que é frugívoro, né? Porque é fácil você falar, de repente, de um tipo de alimentação que você não vive, né? Por exemplo, os nutricionistas tradicionais. Eu já perguntei para uma nutricionista quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos. Eu pedi para uma nutricionista, falei que eu queria virar vegetariana e ela falou que me proibia. Ela falou, te proíbe, você tem que... Não pode, você tem que consumir os seus nutrientes, né? Enfim, tem que comer carne e tal. Então é muito difícil as pessoas passarem uma informação que elas não têm. Elas não têm essa educação nem na faculdade de nutrição, né? Você aprendeu veganismo na faculdade de nutrição? Eu não ouvi nem falar sobre vegetarianismo, pra falar a verdade. Eu não tive nenhuma matéria assim que focasse pelo menos uma aula sequer, sei lá, quantas horas a gente tem no semestre por cada aula, em vegetarianismo. Então se nem os próprios nutricionistas têm essa informação, tenha em mente de que a informação está aí acessível. Que você e a gente tem pesquisas em pessoas crudivas, botando pessoas em dietas frugivas, mostrando inúmeros benefícios, e a gente tem as tabelas de dados nutricionais do Departamento de Agricultura americano, mostrando que você vai compor uma dieta frugívora que é bem composta como qualquer outra dieta, não falta nada. Você tem tudo, né? Micronutrientes e macronutrientes, né? Tudo. Seria o quê? Proteínas, vitaminas, sais minerais? Macro, carboidratos, proteína, gordura. Micro, vitaminas, minerais. Aí você entra também em antioxidantes, fitonutrientes, entre outros fatores aí. Fora que também uma coisa que é muito interessante das frutas é que elas são o carboidrato simples, né? Sim. Então, a diferença, por exemplo, entre uma fruta e um arroz e um macarrão seria que elas estão prontas para o nosso organismo já absorver e usar essa energia, né? Você não precisa fazer a hidrólise no seu sistema gastrointestinal, a quebra, para poder utilizar esses açúcares. Para transformar o complexo em glicose, em frutose, para então utilizar. E aí você tem mais energia disponível para, enfim, viver, para... Você desgasta menos o seu corpo, então... A maduração da fruta na árvore já fez isso para você. É perfeito. Edu, muito obrigada, gratidão pela sua visita aqui ao nosso canal. E espero que... Bom, eu sou uma das pessoas que foi tocada, né, pelo crudivorismo, pelo frugivorismo, através de um vídeo do Edu. Então eu espero que também sirva de inspiração para que vocês pesquisem, busquem informações sobre alimentação, porque afinal de contas está tudo conectado. Então se você quer ter um cabelo mais bonito, se você quer ter uma pele mais bonita, se você quer ter qualidade de vida, viver melhor, isso tudo começa com certeza com alimentação e com uma vida em equilíbrio. Não só internamente, mas também com o meio ambiente, né? Viver de forma natural, não só dieta natural nossa espécie, mas pegar sol, praticar exercícios físicos, dormir cedo, evitar estresse, tudo que a gente naturalmente vivenciaria na natureza sem nem pensar. E que hoje aqui nessa vida contemporânea é muito mais difícil, mas é possível. Nós estamos aqui em São Paulo hoje, então nós somos aí uma prova de que dá sim para nadar contra essa corrente e seguir no caminho da saúde integral, ou da saúde frugal, como é o nome do canal do Edu.
Agora a gente vai se deliciar com trufas crudívoras e frugívoras, né? Essa daqui é de pistache, coco e amêndoas, adoçada naturalmente com uva passa. E essa é uma trufa de cacau com amêndoas adoçada com tâmaras. Agora o Edu vai experimentar. Quebrando meu jejum. Eu vou na de pistache. Muito Então, boa. boa? Deliciosa. Meu Deus. Obrigada, Edu. Um prazer. Valeu. Obrigado por poder divulgar um pouquinho do meu trabalho, da minha visão, do meu sonho. E que bom que pode ter motivado vocês. Esperamos que sim. Então, um beijo.